Olá, boa tarde. Me permito abrir o programa de hoje com uma manchete trazida pelo Diário da Região a respeito do número de eleitores de São José do Rio Preto que estarão aptos a votar nas próximas eleições do dia 2 de outubro. O número de eleitores da cidade chegou a 318.478, um crescimento de 5,4% em relação às eleições de 2012. Apenas a região central da cidade houve um decréscimo de eleitores. Caiu de 29 mil para 28 mil eleitores e alguma coisinha. Em todas as outras regiões de São José do Rio Preto, esse número cresceu. Cresceu 6%, 8%, 3%, mas sempre cresceu. Nenhuma surpresa nisso. Aliás, nós temos hoje 47% de eleitores homens e 53% de eleitoras mulheres. Nenhuma surpresa em relação a esse crescimento dos eleitores, que a gente percebe no dia a dia da cidade, que essa cidade é pulsante, ela não para de crescer. Mas, ao mesmo tempo em que isso traz um certo crescimento do desenvolvimento socioeconômico da cidade, traz também preocupações, porque crescimento populacional é também motivo de preocupação. E, aliás, esse é o tema de pelo menos um programa por semana aqui no Opinião Cidade, o programa que a gente traz o engenheiro Jorge Bacite para conversar sobre problemas urbanos de São José do Rio Preto. Hoje é dia. Hoje o Dr. Jorge está de volta ao nosso programa para participar falar um pouco a respeito de tudo. Dessas questões, não é isso, doutor Jorge? Fala um pouquinho sobre isso. Quer dizer, crescimento de população sempre acarreta também problemas administrativos, né? Bacana a gente, isso vem bem no momento em que a gente está conversando sobre isso, né? Quer dizer, a cidade não para de crescer, mas os problemas também avançam e avançam muito, é isso mesmo? Exatamente. O crescimento de Rio Preto é inevitável, né? Elas crescem, uma cidade que é centro de região, com muitos recursos de infraestrutura na educação, na saúde, no comércio. Então, a tendência é crescer. Nós estamos num cruzamento de estradas muito importantes que vão para Minas, vão para Mato Grosso, vão para todo lado. Então, isso aí é sinal, desde há muito tempo, que essa cidade ela é foco de todas as cidades que circundam a nossa região, que são mais de 89 cidades. Daí a preocupação para ter uma infraestrutura prévia, para que quando chegasse esse tipo de desenvolvimento, a cidade estivesse preparada. Exato. Quando ela não está preparada, nós precisamos fazer algo para que melhore o que já tem. E é daí que a gente se preocupa em tentar criar, ou gostaria que fosse criado na cidade uma infraestrutura de trânsito um pouco melhor, pelo menos a partir de agora. Porque, na verdade, esses problemas todos, problemas de acessibilidade, etc., mobilidade, etc., passam pelo trânsito de veículos. A gente sempre sabe que o grande inimigo comum aí parece que é o automóvel. A gente conversou isso no último programa, né, doutor Jorge? E hoje, quais são os assuntos principais que a gente vai abordar aqui nessa sua participação? Nós vamos abordar dois assuntos, por pouco tempo de São Paulo e outro é exatamente o sistema viário urbano de Rio Preto. Vamos começar. Eu gostaria que passasse a primeira foto, por temos favor. Algumas fotos, vamos exibir as fotos, o Dr. Jorge vai comentando aqui no estúdio. Vamos lá. Bom, essa foto é na Vila Paulista, embaixo do MAN, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, em que esses cubos são para a criança brincar. É embaixo do MASP, né? Pode passar a outra. Isso. Aí são cubos leves que as crianças fazem uma composição e se divertem. É um lugar bastante grande, os pais levam as crianças na Vila Paulista, que no domingo está fechado. Próximo, por favor. Mais uma. Isso. Aí então, como a Vila Paulista está fechada para o trânsito de automóvel. Tem muitas brincadeiras, o pessoal se fantasia. Ali a gente está vendo uma bicicleta, no meio entre uma pista e a outra, nos dois sentidos, tem uma ciclovia. Inclusive o Banco Itaú, ele empresta bicicletas para o pessoal andar. As pessoas pegam ali e podem devolver, inclusive, em outro local da cidade, não tem problema nenhum, né? É bem bacana isso. Pode. E inclusive no final no domingo eles põem mais bicicletas, né? Tem um caminhão enorme lá que traz um monte de bicicleta e depois leva de volta. Para a próxima, por favor. Aí mostra uma vista geral da Vila Paulista fechada ao trânsito, em que logo cedo já começa a lotar de gente, as famílias,
As pessoas que moram em apartamento levam o seu cachorrinho, levam uma criança no carrinho, tomam um sol, anda de bicicleta e fica muito agradável esse lugar aí. Muito agradável. A intenção de tirar essas fotos foi que no futuro nós poderíamos ter em Rio Preto algo parecido. Pegar, por exemplo, ou na Andaló ou na Badibacite, um pequeno trecho de 2, 3 quarteirões para começar e fechar no domingo para que o pessoal vá para lá e faça algo parecido. Aí tem umas bancas de vender artesanato, tem uma parte que é aqueles carrinhos de comida, os food trucks, e é muito interessante isso aí, é muito agradável no final de semana, principalmente em Rio Preto, que está com tanto prédio aqui no centro, o pessoal ir para lá e tomar um sol, compartilhar com amigos, ver colegas e tal. Tem um lugar para tomar café, tem lugar para comer um sanduíche. É uma coisa que poderia animar mais o final de semana de Rio Preto. E temos duas grandes avenidas que se prestam muito a esse tipo de atividade, né, doutor? Tanto a Andaló quanto a Badi, não é isso? Exatamente. Poderia ser uma das duas ou até nas duas um dia, futuramente, que seria bem bacana realmente. Já houve uma tentativa da prefeitura de fazer uma ciclovia em algumas regiões da cidade, passando inclusive pela Baixada do Rio Preto. Depois isso refluiu, agora parece estar voltando, mas está faltando, acho que, incentivar mais a prática do esporte, né? Exato, exatamente. Dá para fazer muita coisa numa avenida fechada num domingo. Nem que ela comece devagar, o pessoal vai se autodivulgando o assunto, o evento, e começam a aumentar, né? Na Paulista chega a ter 5.000 pessoas no final de semana, né? Em todo o comprimento dela, que dá mais ou menos uns 1.700 metros. Então os carros, eles têm alternativas de trânsito, né? Sempre tem que ter uma alternativa, uma paralela, alguma coisa que ele sai da mesma forma, sem se prejudicar demais. Geralmente domingo não tem muito trânsito, né? Então é mais fácil você fechar e ele pegar uma paralela e ir para o destino que ele gostaria de ir, né? Fica valendo a sugestão aí para o próximo prefeito, por exemplo, para estudar essa alternativa, não é? Seria realmente uma alternativa boa, tenho a impressão que a população aplaudiria essa ideia, viu, doutor Jorge? Sem dúvida, sem dúvida. O que mais? Uma próxima foto, por favor. Bom, aí é o seguinte, quanto mais velocidade tem um carro numa via de trânsito, numa pista como essas que nós temos em Rio Preto, a tendência é ser mais largo o espaço por onde passa um carro. Então a gente vê ali que tem até de 2,63, o da esquerda é 2,40, depois vem para 2,68 e tal. Geralmente 2,50 passa bem um carro, porque de espelho a espelho dá 2,20. E a maioria das pistas de Rio Preto, a Bernardino, a Voluntários, a Antônio de Godoy, geralmente têm 9 metros de largura, de guia a guia. E pode passar mais uma foto, por gentileza. 9 metros dá pelo menos 3 carros, então, né? É o que dá para se ver do lado esquerdo. Seriam 3 carros. Então, se nós hoje temos duas vias de fluxo e uma estacionada ao automóvel, acontece que dos 9, 2 é para estacionar ao carro, está sobrando 7. Então a pista está com 3,5 e 3,5 em Rio Preto. Se nós diminuirmos um pouco, ainda nós estamos dentro do parâmetro das leis federais, então ficaria 3, 3 e 3. Tiraríamos o estacionamento de zona azul e ficaria um fluxo para 3 carros. Então, nessas ruas congestionadas de Rio Preto, nós íamos aumentar de 2 para 3, quer dizer que nós íamos aumentar em 50% a quantidade de fluxo de carros. Ou seja, abrir um sinal, em vez de passar 2 carros de cada vez, vai passar 3. Se tivesse uma fila de 200 metros, ela vai passar para 120, 130 metros de comprimento, o que ia beneficiar muito a cidade. E a tendência nossa, todo o centro, é acontecer isso, não parar automóveis. Pode... Tem que incentivar no hábito do motorista, né? Não é isso? Aí nós estamos vendo claramente um lugar que para carro à direita com 2 metros de largura e sobrou 3,5 para cada lado. Mais um, por favor. Caberia uma terceira faixa ali no meio? É o caso aí que acontece na Munia, que é a continuação da Badibacite. Da Andaló. Ali nós temos 3 pistas, ou seja, não deixaram parar os carros e foi criada então uma terceira pista, o que é muito bom. Mais um. Aí é repetição da foto anterior, já com outro movimento de carros.
Essa redução do espaço do leito carroçável, permitindo que mais carros passem ao mesmo tempo... Aí dá para ver nitidamente, desculpe. Não. Aí dá para ver nitidamente, porque eu fui até o meio da pista com medo de ser atropelado, mas aí dá para ver nitidamente. O que nós estamos vendo nesta foto, telespectador, pode ser feito em muitos e muitos lugares da cidade. Na Bernardino, principalmente, na Antônio de Godoy, na Silva Jardim, que são ruas de muito fluxo. Muito fluxo. Sem dúvida. E podemos transformar em 3 pistas. Alguém vai chiar que não tem mais zona azul, mas vai beneficiar os milhares de carros que passam por dia nessas ruas, né? Sem dúvida. Mais uma, por favor. Aí nota-se os 3 carros passando ao mesmo tempo. O cinza e os 2 brancos. Mais um. O que precisa apelar sempre para a importância da educação do trânsito em relação ao motorista, prestar muita atenção, por exemplo, em relação à seta, né? Dar seta para mudar de faixa, etc. É de lei. O Rio Pertence não é muito antenado nisso não, mas é bom que comece a ficar, né? É de lei botar seta. A polícia pode até multar se for o caso. Pode votar naquela última que é 2 faixas. Aí mostra também uma alternativa. Essa rua é atrás do Plaza, Shopping Plaza, perto da Dib Tomé, na Romeu Strassi, esquina com a Tomé. Acontece o seguinte, dá para ver perfeitamente. A pista foi transformada em 2 pistas sem estacionar dos 2 lados. Ou seja, dos 9 metros de largura, uma pista de 4,5 onde está escrito pare, a pessoa vai para lá e depois a outra vem para cá. Então, por exemplo, ruas paralelas a Andaló e ruas paralelas a Abadi, que são ruas que tem muito trânsito pesado na hora do rush, podia ter ruas paralelas, como a Rua Boa Vista, a Luiz Antônio da Silveira, e do outro lado que nós temos Antônio de Godoy, a General, podia ter pista dupla para poder dar alternativa de fluxo. Pode mudar. Apenas em alguns casos é pista dupla, não é isso, doutor Jorge? Tem muito lugar que não, que só pode passar... Tem lugar que único, tem, né? que funciona perfeitamente bem. As ruas acima da Alberto Andaló, temos a Minas Gerais, temos a Maximiliano Mendes e mais umas outras que eu não me lembro o nome. Mas são desse tipo. Exato. É 2 pistas. Inclusive, nesses lugares que tem pouco trânsito, tem até carro podendo parar dos 2 lados, né? Ali perto do Senac, por ali, a gente nota isso aí. Agora, se tira o carro estacionado, o fluxo melhora bastante. Os carros têm que parar nas transversais, que não tem esse tipo de problema. Exato. Mais um. E não tem havido problemas de aumento de acidentes por causa disso, né? Nenhum. Aí, de novo, a pista que tem 2 sentidos, aparece o carro parado só de um lado, lá direito, esperando o sinal abrir ou a brecha para poder passar. Mais um. Aí mostra perfeitamente que os carros para lá direito, subiu um carro pela Dib Tomé e ela entrou... É a Brontomé, né? A Brontomé, desculpe. E ela entrou na Romeu Strassi. Isso. E dá para funcionar perfeitamente bem. É só tirar os carros estacionados. Desculpe aqueles que gostam de parar estacionar na rua. Eu passo quase que diariamente nesse local aí, e não tem tido problema não, sempre dá para passar, é verdade. Nenhum. Mais uma, por favor. Aí mostra de novo uma moto chegando e não dá problema nenhum. Vê que depois daquela transversal, os carros tem o carro parado do lado esquerdo, porque já é uma rua de muito menos movimento. Isso. Mais um. E a Brontomé é uma rua de bastante movimento também, a subida da Brontomé aí é o seguinte, aí a congruência da Andaló, que quando ela passa por baixo do viaduto, vira-se Zé Munia, onde tem a clínica de olhos. Eu estou fazendo uma vista de 360 graus para vocês perceberem o seguinte: embaixo dessas colunas desse viaduto, dos 2 lados, presta atenção, foi feito para fazer um retorno. Olha ali, tá vendo ali? Fixa a câmera. Ali é o lugar que era para fazer, volta um pouquinho. Isso, obrigado. Ali é o seguinte: quem vinha de Mirassol, passando por cima da Zé Munia, presta atenção, já foi feito um trevinho que devia ser executado, não foi executado por total, foi só feito aquela parte que tem aqueles negócios amarelos. Ali era para a pessoa fazer o contorno e ele entrar justamente na Zé Munia e tornar-se Andaló. Pode mudar. Aquela região ali tem o Walmart, tem uma série de
pacificadores do trânsito ali, né? Tem sido bastante ligado ali ao Walmart. Exato. Essa parte aí, ela é de suma importância. Por exemplo, para a câmera, por favor. Volta um pouquinho só. Volta um pouquinho mais. Aí. Repara, por favor. Quem vem do Carrefour, passa de frente ao McDonald's, sai pela lateral, pela marginal, que é da Ademar de Barros. Está vendo aqueles pilares? Entre o pilar e o apoio deste viaduto, tem uma rampa, tá iluminada. Essa rampa, ela não está segurando o viaduto. Ali foi feito para ter um contorno, para poder entrar na estrada. E do lado de cá, que é onde tem a clínica de olhos, mesma coisa. Por favor, dá mais um girinho ao contrário. Mais um pouco. Mais um pouco. Isso, do lado de lá, exatamente. Mais um pouco. Repara, aí também é para fazer um contorno. Isso. Pode voltar um pouquinho mais, por gentileza. Um pouquinho mais. Desculpa, ao contrário. Ao contrário. Mais um pouco, por favor. Aí. Quando é clínica de olhos? Aí, por favor, para aí. Dá para fazer um zoom? Acho que não temos esse recurso. Aonde está aquela moto? Mais um pouco de zoom. Ali é um lugar que justamente também era para ter o contorno por baixo do viaduto. O pessoal está saindo reto para poder cruzar a Avenida Zé Munia. Mas ali onde está a moto, repara, pessoal, está vendo que tem uma saidinha? Ela não é usada. Por que ela não é usada? Porque não foi feito o contorno por baixo do viaduto. Então nós temos contorno embaixo do viaduto nos dois sentidos. Por exemplo, alguém vem do Carrefour, ele podia passar, chegando no Andaló, virar à esquerda, passar por baixo, sair no Expresso Boiadeiro, ou no Walmart, ou subir para a Avenida Potirendaba. Imensa para ver. Imensa, horrorosa. E quem vem também de Mirassol e chega ali de frente à Clínica do Olhos, percebe? Ele poderia entrar por ali, passar entre os pilares e o viaduto e sair na clínica da Beneficência Portuguesa. Então já foi programado isso quando foi feito o viaduto pelo Estado, mas não está sendo usado pela nossa prefeitura. E tecnicamente dá para fazer, não tem nenhum problema de segurança com o viaduto? Foi calculado para isso. Foi calculado, por isso que tem aquela saída, só que ela está inoperante. Certo. Doutor Jorge, deixa eu pedir sua permissão, sua licença para a gente fazer um rápido intervalo, tá bom? E a gente volta daqui a pouquinho para continuar conversando sobre esse e outros assuntos importantes sobre o urbanismo de Rio Preto. É rapidinho, a gente vai e volta já. Navarro Building, obra pronta, últimos detalhes. Muito mais do que salas comerciais no principal eixo de ligação da Avenida Alberto Andaló para a Zona Sul de Rio Preto, com toda a estrutura de que o seu negócio não abre mão em segurança, facilidades e conveniência. Agora faça as contas. Quanto custaria toda essa praticidade em um imóvel isolado? O centro empresarial mais avançado de Rio Preto é também a decisão mais econômica e inteligente. Aproveite, últimas unidades. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Bar Sete Copas, 24 anos de tradição. Aberto de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e após às 18 horas. Refeições e marmitex todos os dias. Bar Sete Copas, Rua Pedro Amaral, 1141, Parque Industrial. Fone 17 3231 6993. E nós estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv. Nosso programa também é transmitido pelo Facebook, através da página da TV Rio Preto no Facebook. Você pode assistir o nosso programa em smartphone, qualquer outro meio de recepção, e você pode inclusive interagir conosco, compartilhar com outros amigos,
interagir com o nosso entrevistado, mandando perguntas, observações, críticas. Fique à vontade para fazer isso, não apenas nesse horário agora, mas também no horário da meia-noite, né? A partir o programa é repetido à meia-noite e você também está convidado para assistir o nosso programa através do Facebook. É muito importante também contar com mais essa ferramenta, não é isso, doutor Jorge? Falar para a gente conversar sobre assuntos como esses. Quer dizer, é tão importante a pessoa dar a opinião dela, porque nós estamos falando, às vezes, de locais onde ela mora, o problema onde ela vive diariamente ali, né? Então, ouvir a opinião deles é sempre muito bacana a respeito disso. Certamente poderia contribuir muito com essa confusão toda do trânsito de São José do Rio Preto. O trânsito, do jeito que está e da forma como ele está sendo orientado pela Secretaria de Trânsito, ele só tende a piorar, porque não está se vendo nada que pudesse melhorar o trânsito. Maquiagens que deveriam ser feitas que não custa muito dinheiro. Maquiagem, que a gente fala, é maquiagem no bom sentido, né? O problema é que não custaria muita coisa e resolveria o problema pontualmente, né? Por exemplo, nós temos excesso de sinaleiros no centro da cidade, que é da Pedro Amaral, que vai até a Marginal para Mirassol, e da Abadia até Andaló. Ali é uma variedade de sinaleiros, de semáforos, que, na minha opinião, não precisava ter tantos. Podia ter um cada 3 quarteirões, não precisava ter um em cada esquina. Principalmente pelo fato de que está sendo muito difícil ele sincronizar os sinais em que pudesse abrir numa transversal ou numa preferencial, todos de uma vez só, para que a pessoa pudesse fluir. A onda verde. Exato. Que é o que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, em Buenos Aires. Não é feito isso, então demora o pessoal para passar e congestiona o trânsito. Doutor Jorge, uma observação que o senhor fez no último programa e também suscitou alguns comentários das pessoas que estavam nos assistindo, é o fato de praticamente inexistirem pontos na Avenida Alberto Andaló onde a pessoa possa fazer a conversão à esquerda e continuar, subir a rua, etc., sem semáforo, fazer a conversão à esquerda. Eu acho que apenas na rua Mirassol isso é permitido na Alberto Andaló. Não sei se tem outros pontos, posso estar enganado em relação a isso. Mas outros pontos assim ajudariam também a fluidez do trânsito, né? Ali nós já mostramos a foto da vez passada. Isso. Repito, são 9 metros mais ou menos de largura, em que passam 2 carros e sempre tem o estacionamento de carros ali do lado, ocupando uns 2 metros. Porém, ali na esquina da Andaló com a Mirassol, eles tiraram os carros parados. Isso. Então continua tendo fluxo para 2 carros e na terceira pista, que é da esquerda, o pessoal para esperando para dobrar a esquerda. Nós podíamos, bastante. Claro, nós podíamos ter isso em toda a Avenida Alberto Andaló, em toda a Abadia, sem carros parar, de jeito nenhum, em que pudéssemos virar à direita e à esquerda no mesmo sistema. Quem vai virar à direita, espera um pouquinho, abre o sinal, vira à direita. Quem quer vir para a esquerda, fica do lado esquerdo e quando dá uma brecha ou quando abre o sinal, depende, ele vira para a esquerda. É importante enfatizar que das secretarias que nós temos em Rio Preto, que são várias, uma das mais importantes é o trânsito. E esse trânsito tinha que ser levado mais a sério, talvez com gente que entenda de trânsito ou técnicos que podiam ser trazidos de fora. Por exemplo, tem um ex-major do Exército que é especialista em trânsito, ele está organizando o trânsito de Porto Alegre. Entre as centenas de melhorias que ele fez na cidade, nos últimos 5 anos ele conseguiu diminuir 41% das mortes fatais no trânsito da cidade de Porto Alegre, que é uma capital, uma cidade enorme, 5, 6 vezes maior que Rio Preto. Pois é uma estatística muito importante. Está morrendo menos gente no trânsito, fora outras coisas que ele fez na cidade. Ele tirou lombadas, ele tirou valetas, ele tirou semáforos, botou mais policiais na rua, educando o trânsito, orientando as pessoas, porque hoje é um absurdo. Com 19 multas, com 19 pontos, que são 4, 5 multas, você perde a carteira. Então, quando a pessoa está com 14, 15 pontos, já começa a guiar com medo. Nossa, eu passei 15 centímetros uma faixa branca, tem a zebra ali. Será que eu vou ser multado? Ah, eu me distraí, era 60, eu estava 63. Será que eu vou ser multado? Ah, ali numa escola era 30, eu estava 35, me distraí, o carro é muito bom, nem percebi. Então está todo mundo guiando preocupado, sem contar que aqueles que perderam a carta estão por necessidade
continuando guiando sem carta. Porque precisa trabalhar com o carro. Ele comprou um carro para trabalhar, não foi para passear. E ele perde a carta, ele é obrigado a se arriscar. Quer dizer, é outro medo dele. Primeiro que ele não queria perder a carta. Depois ele perde a carta e continua guiando com medo de ser pego. E aí ele perde a carta em definitivo. Então, algumas coisas têm que ser mudadas. Sem falar na brutalidade financeira dessa questão, né? A multa é realmente... É pesada. Muito pesada. Eu acredito o seguinte, na minha opinião pessoal, carta cassada tinha que ser pessoas que fizeram multas gravíssimas, que seria embriaguez, atropelamentos seguidos, pessoa que está sempre guiando de uma forma super errada. Agora, a maioria, 99%, são pessoas sérias, são médicos, engenheiros, advogados, comerciantes, funcionários de loja, que têm o carro para trabalhar. São pessoas sérias, não guiam bebendo, não fazem burrada a não ser essas de passar uma zebra, ou sinal vermelho sem querer, virando à direita ou à esquerda, velocidade que não atrapalhou nada, velocidade a mais, e já é motivo de uma multa, e com 4, 5 multas ele perde a carteira, 1 mês, 6 meses, 1 ano. Eu acho que a pena já foi muito pesada dele ter que pagar uma multa. Já é pesada, não precisa tirar a carteira da pessoa. Esse sistema é totalmente errado. Então, a pessoa tem aquele subterfúgio. Eu estava guiando, então eu não quero que aumente os meus pontos, eu pego uma segunda pessoa para multar, a multa ir para ela. Ela paga uma pessoa para assinar os papéis para ela. Eles dificultaram esses processos de transferência. Então, é uma coisa desleal. Exato, é uma coisa desleal. Mas a pessoa se vê obrigada para não perder a carteira, né? Ou pega o carro, põe o nome da ME, da empresa dele, em que a multa vai para a ME, ele paga o dobro, mas o nome dele está limpo em termos de multa. Essa lei podia ser revista um dia. Doutor Jorge, nós estamos chegando já no final do nosso programa. O senhor tem se revelado aqui já um inimigo das chamadas valetas. O senhor já pediu para que isso fosse evitado, valetas ou sarjetões que eles chamam, né? Aqueles no meio da rua, para o escoamento de água, mas acaba funcionando pouco em matéria de escoamento de água. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Bom, eles estão mostrando aí uma foto, que eu vou aproveitar, já que a foto está aí. Há uma falta muito grande na cidade, principalmente quando você sai do centro, de placas indicativas em que rua você está, certo? Não tem. É uma coisa incrível. Hoje em dia, ou o sujeito sai perguntando para que rua que ele tem que ir, quem que conhece no bairro, ou ele tem que usar um GPS, porque não tem placas a não ser no centro. É uma carência muito grande. Eu diria que, sei lá, 10, 15% da cidade tem indicações nos cruzamentos de rua, os outros não. Bom, quanto aos valetões, é uma incoerência muito grande. Por exemplo, se você está na rua Boa Vista, esquina que ela dá sentido centro-bairro, Rua Boa Vista, e cruza com a Marechal Deodoro. Ali tem um valetão que dá para ver a marca no asfalto que todos os carros batem ali. Agora, você continua depois desse valetão para a rua seguinte, que é a Rubem Júnior, se não me engano. Delegado, né? A Delegado sobe e a Rubião desce. Rubião, isso. Ela não tem valetão. Nem valetão, nem valetinha. E a água desce por gravidade da mesma forma. Ela sai lá da Boa Vista de Itabasílica e vai para Badibacite. Então, por que uma rua tem e a outra não tem? Acontece também uma pequena valeta pequena, que se chama geralmente canaleta. Você está na rua 15 de novembro. Você está descendo para a cidade. Então, na esquina com a Redentora, com a Jaci, com a Mirassol e com a Independência, tem uma valetinha que depois que fizeram o recapeamento, ela tornou-se com uma boca mais aberta. E o carro dá um tranco. Quando é moto, então é pior. Depois que você cruzou a Independência e começa a cruzar com a Saldanha, com a Rubião, né, com a Marechal, não tem mais. E a mesma descida, ela sai da água lá da Voluntários. Se o critério é o escoamento de água, tinha que existir, né? Exato. E não precisa. Então, isso aí é uma coisa que aborrece o passageiro, aborrece o motorista, diminui a vida útil dos amortecedores. Tá certo. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do Dr. Jorge Bacite aqui no nosso Opinião Cidade, avisando que ele já estará de volta na semana que vem, mais uma vez, para a gente continuar conversando sobre esse e outros temas que têm a ver com mobilidade, com acessibilidade, com fluidez do trânsito em São José do Rio Preto. Obrigado, doutor Jorge. Até a semana que vem, então, tá certo? Obrigado pela oportunidade.
E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez nesta edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado para estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.